Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnervingre, o primeiro livro de Reis. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, livro por livro, e agora estando no primeiro livro de Reis, temos estudado por último a história do rei Asa, que reinou em Judá, e isso por um período longo de 41 anos. E durante o reinado de Asa, já temos também estudado que sucessivamente na nação de Israel, ao norte, as 10 tribos, agora com capital em Samaria, estavam reinando também, sucessivamente, Nadab, Baasa, Ela, Zinri, Onri, vários reis. Isso durante o reinado de Asa. E o último rei que aparece agora, enquanto Asa ainda reinava em Judá, é o rei Acabe, filho de Onri. E nós vamos estudar, portanto, hoje, a história do rei Acabe, lembrando que a sua história também envolverá a história do profeta Elias, que então aparece, e outro rei em Judá, que sucede a Asa, que é o rei Josafá. Mas fiquemos com mais destaque no rei Acabe e aquilo que acontece também com o homem de Deus, o profeta Elias. Já temos visto então o verso 29 do capítulo 16 de 1 Reis, quando diz: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Lembremos que em Judá, capital é em Jerusalém, os reis que vão se sucedendo são da descendência de Davi. Mas em Israel, as 10 tribos, agora com capital em Samaria, ali é de tempo em tempo uma rebelião e alguém subia ao trono e a sua geração então reinava por algum tempo, mas ao vir outro rei, a sua geração era exterminada. Assim foi com Jeroboão, assim também foi com Baasa, depois Zinri. E agora estamos em Acabe, filho de Onri. Muito bem. No resumo, a palavra de Deus diz no verso 30 e 31 que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus, mais do que os reis que foram antes dele. Em destaque, coloco o verso 31, quando diz, e leio: sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, ou seja, a idolatria dos bezerros em Betel e em Dan, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E aqui agora temos a entrada da idolatria de Baal por Acabe, por sua mulher Jezabel, que era, como diz e acabamos de ler, uma mulher que era dos Sidônios. Pronto. Verso 33, lemos também, afirmando, também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Observe a multiplicidade de idolatria. Os bezerros de ouro,
agora também Baal, e lembrando que a construção, o plantar e cuidar de um bosque junto ao ídolo era também uma idolatria a Aserá, outro ídolo no meio daqueles povos que as 10 tribos de Israel adotavam. Portanto, observem 3 ídolos aos quais Acabe servia, instituindo ele a idolatria a Baal. Muito bem. Em um parênteses, no particular, dentro dos registros das Sagradas Escrituras, temos o verso 34, quando se diz que em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Uma pausa. Os anos passaram. De Josué até agora, século já avançou. Mas a palavra que Josué tinha dito ao destruir Jericó e a maldição com que amaldiçoou a cidade, e no particular quando ele disse, se alguém edificasse de novo aquela cidade de Jericó, quem a edificasse perderia o seu filho primeiro. Vamos dizer assim, ao lançar o fundamento e ao terminar a construção, estaria sepultando o seu último filho. Ou seja, durante todo o período da obra de levantar a cidade de Jericó, estaria perdendo filho após filho. E assim aconteceu. Alguém ousou reconstruir Jericó e perdeu toda a sua descendência durante esse tempo. Verso 34 do capítulo 16 de 1 Reis. A palavra de Deus que foi enviada, se alguém não guardou, se alguém não teve isso em destaque, observe que agora vem o cumprimento dela. Capítulo 17. Reina Acabe, um rei muito mau, desviando-se totalmente de Deus na idolatria. E é quando, de repente, aparece o profeta Elias. E o verso 1 já inicia assim dizendo, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aparece de repente um homem de Deus, Elias, porta-voz do Senhor, e diz que certamente não choveria enquanto ele não falasse sobre isso, de que haveria chuva. E começa então a seca, e a palavra é clara dizendo que não haveria nem orvalho nem chuva. E os dias vão passando, e Deus mesmo providencia para Elias o seu sustento. O verso 2 até o verso 6, temos quando Deus diz para Elias ir até a um ribeiro de Querite, e que desse ribeiro ele bebesse água, enquanto que ele mesmo, Deus, enviaria para ele o alimento através de corvos, pela manhã e à tarde. Diz a palavra que os corvos iam levando para ele pão e carne, e assim Elias tinha um sustento. Observe que forma mais estranha. Para Deus não há impossível. Corvo levando pão, corvo levando carne, e aí tanta tipologia que muitos podem tirar. Mas o sentido é isso, que Deus sabe prover a necessidade do seu servo, qualquer que seja ela, e da forma que ele bem quiser. E assim, corvos, que poderiam estar comendo o alimento, transportavam o alimento para Elias. O alimento para Elias não deveria ser do tipo que o corvo comia, que o corvo é um animal de rapina, ave de rapina. Deveria levar para Elias o que Elias comia, saudável para ele. Enquanto ele, corvo, ficava, vamos dizer assim,
num outro cardápio próprio da sua natureza. Mas para Elias, ele sabia escolher e levar para o profeta o alimento certo. Observe os detalhes, como Deus faz aquilo que poderia aos nossos olhos parecer impossível. Como em Coríntios também nós vemos que Deus chama aquilo que não é para confundir aquilo que diz ser alguma coisa. Deus sempre altera as coisas da natureza para mostrar que é Ele quem está fazendo e ninguém entender que foi um acaso que levou à consecução de uma obra dessa. Continuando, com o avançar dos dias, também o ribeiro de Querite teve as suas águas secas, mas Deus dá outra providência, porque diz a palavra a partir do verso 7, que Elias deveria ir para encontrar-se com uma viúva numa outra cidade estrangeira. Observe que é a cidade de Sarepta, isso está escrito no verso 9, que é de Sidom, país estrangeiro. E a palavra é bem clara no final do verso 9, quando Deus diz: eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher viúva que te sustente. Quantos poderiam supor alguém que herdou pela perda do marido bens, era abastada, então poderia sustentar Elias? Outra vez Deus mostra uma forma de agir diferente. Faz vir alguma coisa de onde não existe nada. É assim, nós temos no verso 10, que Elias, obedecendo a Deus, vai para aquela cidade estranha, em país estranho, para falar com uma viúva, e chegando lá encontra ela na porta da cidade. E já faz o pedido: peço-te uma vasilha com um pouco de água para que beba. E a mulher vai buscar água. Muitos podem estranhar, mas observe, a seca era grande, mas alguns rios ainda tinham água. O de Querite já secou. Que outro rio tinha água? Não sabemos, mas aqui já estamos lá em Sidom e não mais na terra de Israel. E a mulher vai buscar água, mas Elias a interrompe naquela caminhada e faz o segundo pedido, dizendo: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aí a mulher para, volta-se para o profeta Elias e diz então o que sucede com ela. Verso 12, que lemos então. Porém ela, a viúva, disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. A mulher era viúva e não tinha nada, a não ser um restinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. E ela disse: olha, estou levando um pouquinho de madeira para assar o que restou para mim e meu filho, e depois de comermos, aguardarmos a morte. E a palavra do profeta vem em seguida, orientando a ela que pela palavra de Deus ela faça isso mesmo. Vá lá dentro, prepare para ele um bolo, traga primeiro para ele, porque Deus estava dizendo que a farinha da panela não se acabaria e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor Deus dê chuva sobre a terra. E essa expressão que eu estou dizendo está no verso 14. Observe bem, o profeta foi taxativo: faça isso mesmo, mas primeiro para mim. O bolo que você ia fazer, faça sim, mas para mim. E Deus diz que a farinha e o azeite não vai acabar. Aqui há ensinamento também. Nas coisas de Deus, muitos preferem cuidar de si primeiro, e se sobrar, aí vai para a causa do Senhor. Mas não. Deus é honrado quando nós separamos primeiro
aquilo que é destinado para Deus ou aquilo que Deus requereu para si. O restante, Deus vai dar providência. A palavra diz, e nós citamos sempre em Mateus capítulo 6, para buscarmos primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós padecemos muito, porque em vez de primeiro atendermos a obra de Deus, vamos correr atrás de tantas coisas. E se der tempo, e sobrar recurso, e por último, aí sim vai se levar em conta as coisas de Deus. Mas desde os primeiros livros da Bíblia nós vemos a preocupação. Servir ao Senhor com as primícias da nossa fazenda, como também a primícia da nossa força. E não, eu vou servir o Senhor, vou fazer a obra do Senhor quando eu aposentar. Nada disso. É agora, nos dias da sua mocidade, no dia do vigor. É que temos que primeiro fazer as coisas de Deus. Primícia para Deus em tudo. No vigor, na fazenda, em muitas ocupações e afazeres. Primeiro o que é de Deus. E o restante Deus vai dar conta disso. Observe que num tempo que vivemos, onde que o relógio nos escraviza e constantemente estamos correndo para lá e para cá, olhando o relógio dizendo que não temos tempo. Entretanto, já houve no passado alguém que tinha já captado esta experiência. Quando ele tinha muito mais coisa para fazer no dia, ele se demorava um pouco mais na oração primeira da manhã. E hoje eu tenho muita coisa para fazer. Então, em vez de ele cortar o horário, vamos dizer assim, devocional, da oração, da leitura da palavra, aí ele aumentava a oração e a leitura da palavra e saía para fazer as muitas coisas que tinha que fazer, porque já tinha alcançado a experiência que se ele buscasse primeiro a Deus, Deus depois daria um jeito de que o dia comportasse as demais coisas que eram da sua obrigação fazer também. E geralmente nós fazemos o contrário. Tem tanta coisa para fazer hoje que não vou nem orar, nem vou ler a Bíblia, ou então vou diminuir um pouquinho. Enquanto, na verdade, tudo está na mão de Deus. É mais importante para nós a graça de Deus do que as demais coisas. Se faltar fio ao machado, temos que empregar mais força. Mas se nós tivermos o fio no machado, o corte estiver bom, pela graça de Deus, todos os problemas, tudo que tem que ser resolvido no dia, pode ser direcionado de uma forma totalmente fácil. Coisas que levaria muito tempo, muitos dias para se resolver, Deus vai encaminhando para que se cumpra dentro de um período mais curto. Vamos aprender que nem a viúva. Primeiro, as coisas do homem de Deus para Deus, e sim, aí não vai faltar para nós também aquilo que nós necessitamos. O destaque que queremos também estar fazendo, que se a fome era grave em Israel, se os rios estavam secando, se já em Sidom, uma região vizinha de Israel, já tinha fome também, naturalmente em Israel deveria estar existindo muitas e muitas viúvas com necessidade de um milagre deste. Mas Deus mandou Elias para uma estrangeira. É quando precisamos estar atentos, que às vezes há pessoas que parecem estar longe de Deus e às vezes Deus está tendo mais misericórdia delas do que nós que dizemos estar mais perto. Naturalmente alguma coisa está errada aí. Não é da parte de Deus, mas certamente que a viúva deveria estar mais quebrantada diante de Deus do que as muitas viúvas de Israel. É a palavra que o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4 e verso 26, ele diz: muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias a uma estrangeira. Muitos leprosos em Israel, mas só Naamã, o Ciro, é que foi curado da lepra. Para nós vermos e pararmos. E nos dias de Jesus, Jesus disse que achou mais fé no centurião romano do que no próprio povo de Israel.
Então, aqueles que estão mais perto e conhecem a Deus, é desses que se espera mais fé e também uma confiança e uma espera nas providências de Deus. Continuando à frente, a palavra confirma no capítulo 17, verso 15 e 16, que a mulher fez como foi pedido, e a partir daquele momento, toda vez que ela ia na panela, toda vez que ela ia na botija, farinha e azeite ainda tinha para fazer o alimento de cada dia. E isso por muitos dias, e conforme a palavra que o profeta tinha dito, até que venha a chuva sobre a terra. Mais à frente, verso 17, depois 18, acontece do filho daquela mulher viúva vir a estar doente e mesmo chegar à morte. E ela vai até Elias e cobra dele: vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Paremos um pouco. Apesar de tudo, aquela mulher ainda estava sem entendimento. Havia um homem de Deus na casa dela, todo dia tinha um milagre na casa dela, da multiplicação da farinha e do azeite, e quando o filho adoece, pronto, ela esquece tudo isso, e acha que o profeta, o homem de Deus, está ali para estar cobrando as suas falhas, a sua fragilidade, a sua iniquidade. Não era nada disso. Ela não entendeu a misericórdia de Deus para com ela, o Senhor socorrendo na necessidade tão extrema, e preferiu entender que Deus estava cobrando alguma falta. Mas aí observe que o profeta toma o menino, coloca na sua própria cama e vai clamar a Deus. E até o profeta também vai falar com Deus, como que reclamando, apresentando a questão como que achando estranho. O verso 20, o profeta diz assim: e clamou ao Senhor Deus e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Paremos. O profeta também não tinha entendido. E aqui está uma observação. O profeta conhece alguma coisa, sabe alguma coisa, se Deus revelar. Se Deus não revelar, aqui está o profeta Elias, tão conhecido, tão citado. Mas se Deus escondeu dele alguma coisa, ele não fica sabendo de si mesmo. O dom da profecia, isso procede de Deus. E mesmo assim, é executado, está presente, se Deus assim o faz. Se Deus não o fizer, não. Assim Elias não está entendendo, não sabia disso. E vai clamar ao Senhor e pede no verso 21 que venha sobre o menino o fôlego de vida. Interessante que o profeta, tendo colocado o menino sobre a sua própria cama, se deitou sobre o menino. O que seria isso? Seria como que fazer pegar do Espírito de Deus que estava nele, para como que num toque, num contato, também vir a operar no menino? Observem bem que Elias tinha noção disto. Ele era um ser, como um instrumento, um vasilhame, vaso, que tinha o Espírito de Deus. Então, de uma forma assim, ele queria como que provocar que por atrito, por contato, o Espírito de Deus que estava nele desse vida ao menino. Mas não foi dessa forma. Porque o verso 21, depois de se deitar sobre o menino 3 vezes, ele clama a Deus, dizendo: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Aí sim, diz a palavra que Deus ouviu a Elias, e o menino espirrou e reviveu. Vamos entender simplesmente que Deus ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Tal qual nós temos outras expressões
de ressurreição, e mesmo em Adão que Deus assoprou o seu fôlego de vida e passou a ter vida este menino. Continuando. Em seguida, Elias leva para sua mãe o menino e diz dessa forma: eis aí, teu filho vive. Agora observe o verso 24. E lemos assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor Deus na tua boca é verdade. Precisava de mais confirmação ainda? Pelo jeito, a mulher ainda estava assim duvidosa, achando que era o acaso, alguma outra coisa que fazia vir provisão para ela naquela fome toda na sua terra. Precisou Deus fazer um milagre para ela agora ter certeza que Elias era o homem de Deus, enviado por Deus, mais para suprir e mais para usar de misericórdia para com ela do que qualquer outra coisa. Deus a escolheu como instrumento para alimentar Elias, mas na verdade Elias estava sendo um pretexto para também ser abençoada. Continuemos. Capítulo 18 agora de 1 Reis. Os anos passam e chega a 3 anos, diz o verso 1. Quando em outros lugares, a confirmação com mais detalhes diz que foram 3 anos e meio que não houve chuva nem orvalho em Israel. Mas agora Deus diz para o profeta Elias que ele se apresente a Acabe, porque agora ele vai mandar chuva em Israel. E o verso 2 diz que a fome era extrema em Samaria. E agora, no verso 3 e verso 4, a palavra diz que Acabe tinha alguém, um mordomo chamado Obadias, verso 3. E Acabe chamou Obadias o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Paremos um pouco. Num reinado tão terrível, com um rei tão terrível, em meio a tanta idolatria, quem estava perto do rei constantemente? O mordomo, e que era temente a Deus. Observem que o meio não justifica alguém se corromper. Se quer ser fiel a Deus, em qualquer lugar vai achar graça diante de Deus para continuar sendo fiel. E o próprio mordomo de Acabe era alguém que Deus providenciou para estar ali, bem perto. E ele, do temor para com Deus, quando Jezabel estava no processo de matar os profetas e os sacerdotes de Deus, do Deus de Israel, da tribo de Levi, sacerdote da família de Arão, ele, como mordomo do rei Acabe, dava providência de esconder o sacerdote e alimentá-los para desviar no máximo aqueles que estavam sendo destinados à morte, para dar livramento. Que perigo este homem entrou, mas ele colocou em primeiro lugar o temor para com Deus e não preocupou-se com a sua própria vida, mas ajudava os servos de Deus. E assim é que Acabe e o mordomo trataram, cada um indo para um lado, para procurar em algum lugar pastagem para os animais, para que tivessem um pouco de alimento para os animais e não viesse a perder alguns últimos animais. E assim é que Obadias sai para um lado procurando pastagem, e quem se lhe apresenta? O próprio profeta Elias, e que diz para ele, o mordomo Obadias, que ele, Elias, iria agora se apresentar diante de Acabe. Obadias estremeceu e expôs para o profeta Elias o que tinha feito. Eu temo a Deus, eu tenho cuidado do sacerdote para livrá-los da mão de Jezabel, e o Senhor me manda ir lá para falar com Acabe que o Senhor está aqui, mas enquanto eu for, Deus te leva para o outro lado, pronto, eu sou um homem morto. Observe essa expressão de Obadias.
a preocupação de morrer nesse caso. E chega a dizer para Elias: não houve lugar em que Acabe não te tenha procurado. Até fez com que os reis das nações vizinhas jurassem que você não estava lá, que não te encontraram. E agora, eu vou dizer para Acabe que o Senhor está aqui? Mas Elias dá descanso a ele, afirmando: certamente que, pelo nome do Senhor Deus, ele, profeta Elias, iria comparecer diante do rei Acabe. E assim é que o mordomo vai chamar Acabe para dizer que Elias ali estava. Isso já entra no verso 17 do capítulo, então 18, quando diz assim a palavra que Acabe vai encontrar Elias. E sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Por que Acabe disse isso para Elias? Porque foi Elias quem profetizou que não choveria sobre Israel. Mas no verso 18 temos a resposta do profeta. Então disse ele, Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor Deus e seguistes os Baalins, a idolatria. Mas a sequência dos versos que temos aqui, nesse capítulo 18, é que Elias fala a Acabe que ele ajunte a todos os profetas de Jezabel. Os profetas de Baal, que eram 450, e mais 400 profetas de Aserá. 2 ídolos e tantos profetas, 450 e 400. Total de 850 profetas, que fossem ao Monte Carmelo, que é junto ao mar Mediterrâneo, e que lá no monte eles iriam então consultar a Deus para ver qual Deus era verdadeiro. E vem então aquela expressão de Elias dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas se é Jeová ou Iavé que é Deus, então sirvam a Jeová. Não fique cocheando em dois pensamentos. E no verso 24 ele faz então a prova de qual Deus é verdadeiramente Deus. E a prova é essa: que estariam fazendo um sacrifício, Elias a Jeová, e os 850 profetas iriam fazer um sacrifício a Baal, mas não iriam colocar fogo no altar, porque o Deus que é Deus mandaria fogo e consumiria a oferta trazida. No verso 24, isso sendo falado, o povo considerou que a palavra é boa. E a expressão é essa: e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Muito bem. Aí está então a prova. E Elias pede 2 animais que são ali colocados. E Elias então considera: vocês são muitos, então vocês primeiro preparem o sacrifício e invoquem a Baal. E eu, sou um só, vamos dizer assim, entre nós, vou estar preparando o meu animal, o meu sacrifício, e depois de vocês, então, eu apresentarei a minha oferta a Deus. E diz a palavra que os sacerdotes, os profetas de Baal, fizeram a preparação, colocaram então o animal sobre o altar e sobre a lenha, e começaram a clamar, a gritar a Baal, para que Baal respondesse. O verso 26 diz que desde a manhã até ao meio-dia, e não havia resposta alguma. E eles estavam lá, procurando, clamando, saltando em cima do altar, etc. Mas silêncio. Baal não respondeu. Interessante que Elias chega a zombar deles, verso 27. Vamos ler o verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia:
clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, aqui, letra minúscula, é um Deus menor. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ou porventura dorme e despertará. Deus, que é Deus ocupado, não podia atender aqueles que o clamavam da terra. Interessante para nós observarmos a cegueira, a devoção cega desses homens, que eles continuavam clamando e até mesmo se ferindo, derramando sangue deles mesmos. Ou seja, numa dedicação ou num fervor tal, derramando próprio sangue, se ferindo, para que Baal se compadecesse ou então atentasse para tão grande fervor, mas nada. Baal não pode responder. Baal não pode fazer nada mesmo. Aí tem a palavra de Isaías, quando diz: se há algum outro Deus, que faça alguma coisa. Mas não há outra rocha que eu conheça. Ele só é Deus e não há outro. E assim sendo, acabou o tempo deles, e a partir do verso 30 desse capítulo 18, Elias então toma a sua vez. Primeira coisa, ele vai arrumar o altar de Deus no Monte Carmelo, que estava destruído, que estava, vamos dizer assim, estragado, e repara o altar. E o destaque que está escrito na palavra é que ele coloca as pedras segundo o número de Israel, 12 pedras. Ele fazendo isso já ficou também mais uma repreensão para Acabe e para o povo que estava ali, porque eles eram o Israel de 10 tribos. Onde estão as outras 2 tribos? Era mais uma, vamos dizer assim, um ponto, cobrando deles a divisão do povo de Deus. São 12. E colocou 12 pedras no altar. E diz mais, que ele mandou fazer em torno do altar de pedras um sulco, para que se enchesse de água, porque mandou vir água, enchendo, derramando água sobre a lenha, sobre o animal imolado, sobre as pedras, de tal forma, isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o sulco em torno do altar ficou cheio d'água. E por fim, ele vai fazer a oração no verso 36. E lemos: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, verso 37, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, ou Jeová, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Aí então veio fogo do céu, e diz a palavra que consumiu a oferta que estava sobre o altar, como a lenha, como as pedras, e secou a água, numa demonstração nítida da operação de Deus. Naquele caso, Deus mandando fogo para consumir tudo, aceitando tudo que Elias tinha feito. Estava ali o fogo como resposta. Aí então, a palavra diz, no verso 39, o que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e diz: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mudando a expressão, no mais correto seria: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Lembrando que Jeová é a expressão que Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, esse é o meu nome. Colocando na linguagem antiga seria Yahvé ou Jeová, na nossa pronúncia. Continuando mais um pouco, o que temos na sequência de fatos é que Elias manda pegar todos aqueles 850 profetas
da idolatria e com o povo mata todos eles. Todos eles. Não poupa nenhum. Nenhum. E ainda ousa dizer para Acabe: vai tratar de beber e comer para ir embora, porque já ouço o barulho de uma grande chuva. Vai vir chuva, mas olhando para o céu, todo azul, nenhuma nuvem. Muito bem. E Elias, mandando Acabe ir à frente, ele mesmo volta ao Monte Carmelo e prostra-se no chão e começa a clamar a Deus. E manda aquele que o assistia, o seu ajudante, para que vá à frente e olhe para o mar, para ver se aparece algum sinal de chuva. E não há sinal de chuva. E Elias diz para ele: continua indo. E 7 vezes aquele moço deixa Elias e vai mais à vista do mar para ver se tem sinal de chuva. E a 7ª vez volta com a palavra: olha, para a banda do mar tem uma nuvenzinha lá, tamanho de uma mão. E ele diz: vai a Acabe e diz: corre, porque vem chuva, abundante chuva sobre Israel. E daquela nuvenzinha tão pequena, tão longe, de repente o tempo se fecha e começa a vir a chuva. Acabe correndo para voltar a Samaria, e diz a palavra de Deus que talvez num vigor que Deus deu a Elias, Elias corre, verso 46, e a mão do Senhor Deus estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizriel. Me parece, olhando a cena assim, que Elias estava tão alegre, tão vibrante, que parecia até uma criança, um menino, correndo na frente do rei Acabe. Correndo, enquanto Acabe naturalmente tinha lá o seu carro, o seu cavalo, sua carruagem, mas ele, profeta, com vigor novo. A mão do Senhor estava sobre Elias. E um vigor diferente, e ele alegra assim pela obra que Deus tinha feito. O que o povo disse mesmo? Só o Senhor? É Deus, mas parece que ficou só na palavra. Não vê mudança nenhuma no povo. Mudança nenhuma. Muitos pensam que do milagre é que vem a fé. Bom, pode vir fé pelo milagre, mas o importante é crer. Porque milagre, às vezes, não comove os corações duros, não. Deus continua fazendo milagres. O que precisamos ter é um coração, sim, mais sensível às coisas de Deus. Mas vamos em frente. A sequência dos fatos, capítulo agora 19, nós observamos que Acabe dá o relatório para Jezabel. Observe como uma narrativa dessa tão forte era para Jezabel se converter também. Acabe se converter, o povo de Israel mudar a sua forma de viver. Mas nada, nem Acabe, nem Jezabel, nem o povo. E Jezabel, sabendo que todos os seus sacerdotes ou profetas da idolatria estavam mortos, jura que certamente no dia seguinte também Elias teria a sua vida tirada. E quando então, diz a palavra, verso 3 do capítulo 19, e eu leio: o que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. O verso 4 ainda diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor Deus, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Paremos. Elias foi covarde? Teve medo de Jezabel? Irmãos, não entendo assim, irmãos. Não entendo assim. Acabamos de ver um ato de coragem, de valentia de Elias. Ele enfrentou o rei Acabe e 450 profetas da idolatria. A diferença está em ter uma direção de Deus
uma ordem, uma missão a cumprir, ou não ter. Deus mandou se apresentar a Acabe e fazer aquele desafio. Ele foi e fez, sem medo. Mas quando Jezabel vai procurar matá-lo, Deus não fala nada. Ele não ousou de si mesmo enfrentar uma mulher. É quando a gente precisa ter cuidado. Se é na força do Senhor, na ordem do Senhor, segundo a palavra do Senhor, podemos ter coragem em frente. Não tem medo de nada. Mas se é de nós mesmos, até uma mulher pode nos tirar a vida. Como ele, o profeta Elias, não tinha palavra nenhuma de Deus, o jeito é o quê? Ir em frente. Sair dali para não cair nas mãos de Jezabel. Se Deus dissesse para ele ficar, eu creio que ele ficaria. Se Deus mandasse enfrentar Jezabel, ele enfrentaria. Mas Deus não falou nada. Deus só não quer agir, não quer falar nada. Então, não por mim. A força, irmãos, não está em nós. Está em Deus. Só em Deus. Não entendo que Elias fugiu de uma mulher. Quantas vezes já vi em pregação que se não cuidar, foge de uma mulher. Não. A palavra diz que ao som, ao barulho de uma folha, quem não está em comunhão com Deus vai fugir, sim, de medo. Mas se tiver com Deus, vai enfrentar 1000. Não tem medo nenhum. Então, Jezabel, Deus não queria fazer nada que viesse a amolecer, vamos dizer assim, o coração de Jezabel. O Senhor já tinha rejeitado, não ia se apresentar como Deus forte e verdadeiro a Jezabel. E lá vai embora o profeta Elias. Elias pede a morte, deita e dorme, não quer fazer mais nada, quer uma aposentadoria total agora, já ir embora, estar livre de qualquer missão. Muitos de nós às vezes fazemos assim, com o passar dos anos, com o cansaço, ou a dureza do serviço, a dificuldade na obra de Deus, já quer aposentar, quer descansar. Mas interessante que Deus não cobrou nada. Deus veio ao seu encontro através de um anjo que desperta Elias e lhe apresenta pão e água e diz: come e bebe. E Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Observe que Deus já estava dando resposta para ele. Eu não quero que você morra. Coma, alimente-se. Não é para morrer. Mas o anjo não tem isso em conta, volta a segunda vez, de novo lhe apresenta pão, lhe apresenta água e diz agora sim: come e bebe, porque é muito longo o seu caminho. Esta palavra está no verso 7, e repito lendo: e o anjo do Senhor Deus tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O verso 8 diz: e levantou-se, pois, Elias, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele foi até ao deserto do Sinai, ao monte de Deus, Horebe, e ali esteve numa caverna. E Deus então pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? E Elias vai responder a Deus, verso 10. E ele, Elias, disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E Deus orienta ele que ele saia da caverna. E acontece, leia o verso 11, que há 3 manifestações desta forma. Deus disse a Elias: sai para fora e ponte neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor Deus, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas, ou seja, a rocha, diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento.
E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ouvindo isto, aí Elias põe a capa no seu rosto para não olhar para Deus e põe-se à entrada da caverna. E Deus volta a falar com ele, dizendo: que fazes aqui, Elias? Paremos. Observe que nosso Deus é um fogo consumidor, mas no ato que Deus está chegando, vindo, aproximando, passando por ali, ou se apresentando a Elias, o vento é muito forte, chega a quebrar as rochas, mas Deus não está no vento forte, nem, observe, no terremoto, e nem também, vamos entender, no fogo. Aí mostra que de tudo isso que é poder de Deus, Deus não se gloria nisso. É quando Jesus diz que é manso e humilde de coração. Observe que em religiões por aí há, que a gente é ensinado a temer a Deus como um Deus terrível. Sim, Deus é tremendo. Mas o seu prazer maior em poder usar de benignidade e misericórdia. Ele é mais pacífico, bondoso e dócil do que, na verdade, muitos o têm como algo tremendo. Precisamos saber escolher direitinho. É bom nos chegarmos a Deus na forma dele ser manso e assim tão suave. Por que é que Deus fez tudo isso para falar com Elias? Nós não entendemos. Mas agora observe que talvez se fosse um de nós, estaria aqui escrito que Elias ficou apavorado com fogo, ficou apavorado com terremoto, ficou apavorado com o vento que quebrava a rocha. Nada, parece que Elias estava sossegado. Ele não era medroso. Não fugiu de Jezabel por medo. Aqui está, se fosse um de nós, num terremoto, o que a gente não estaria falando? O quanto a gente não estaria tremendo e gritando? Mas Elias esperou. Deus não está aqui. Deus ainda não chegou. Na hora da voz mansa, agora Deus chegou. Aí ele sai para encontrar-se com Deus. Observe esse particular de uma confiança, de um conhecimento de Deus e não temer coisa alguma. Suceda o que suceder. Se Deus quer falar, Deus vai falar. Não será terremoto que vai tirar a vida do profeta com quem Deus quer falar. Então Deus perguntando outra vez: que fazes aqui, Elias? Ele repete as mesmas palavras: só fiquei eu. E no verso 15 ao verso 17, Deus dá para ele, Elias, que queria já morrer e não fazer mais nada neste mundo, Deus dá para ele 3 missões. Verso 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Primeira missão. Segunda missão, verso 16. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também, terceira missão agora, Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Depois, finalmente, a explicação no verso 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Então observe bem. O juízo de Deus sobre a nação de Israel. Não se convertendo, não procurando a fidelidade com Deus, ainda diante de tão grandes sinais e prodígios, já veio a sentença. Se o homem não se converter, a espada já está perto. A própria Síria, um país inimigo, estaria trazendo destruição ao povo de Israel.
Mas se não bastasse isso, dentro de Israel mesmo, ou lá dentro de Israel, haveria um rei, Jeú, que ia fazer também uma limpeza, traria a espada sobre os que escapassem da Síria. E se por último sobrasse ainda alguém dos que teriam que estar na condenação de Deus, o profeta Eliseu, sucedendo a Elias, estaria terminando a obra do Senhor. E diz a palavra então que Elias desce do Monte Horebe e vai à frente. Agora atenção, nós temos 3 missões. Alguma coisa Elias vai fazer, mas outras, na verdade, Elias não chega a fazer. Ele, na verdade, passa para Eliseu, entendemos assim. Aquela missão que ele recebeu passa para Eliseu, porque deveria naturalmente existir um tempo em que essas coisas deveriam acontecer. Tempo que ultrapassaria, vamos dizer assim, o ministério do profeta Elias. Mas a primeira coisa que de fato Elias faz é ir ao encontro de Eliseu, que é encontrado então como que trabalhando, lavrando, diz o verso 19 do capítulo 19 também, lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Várias juntas de bois trabalhando e Eliseu com uma delas ali naquele trabalho de lavrar a terra. Elias passou por ele e jogou a capa nos seus ombros. Só isso. Não falou nada. Mas observe que Eliseu entendeu logo. Mas que depressa deixa os bois, corre atrás de Elias e pede tão somente o tempo de ir beijar a mãe, o pai, e já ia segui-lo onde tivesse que ir. Não precisou palavras. Eliseu já entendeu a mensagem. Estava sendo chamado para seguir a Elias. E diz também a palavra, coisa bonita, que ele vai lá, mata os bois com os quais ele lavrava, apresenta a Deus em sacrifício, queimando o próprio carro ou o material ou instrumento, o aparelho de lavrar, e depois disso ele segue a Elias e não sai mais da presença de Elias em todo o tempo da sua vida. Mas nós vamos estar agora interrompendo nosso estudo, agora na entrada do capítulo 20, para dar prosseguimento na próxima oportunidade. Ficamos então com, ainda reinando Acabe em Samaria, na nação de Israel, sendo sua esposa Jezabel, e agora Elias, ainda fazendo a obra de Deus, acompanhado de um ajudante, que é Eliseu. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.